Nessa videoaula, estaremos explicando um pouco sobre reprodução sexuada e assexuada. Este material vai dar base para vocês conseguirem responder essa primeira atividade de agosto que vocês acabaram de receber. Reprodução sexuada. O que é reprodução sexuada? Uma característica dela é a presença de gametas e por essa presença vai gerar variabilidade genética. No caso da espécie humana e dos animais em geral, esses gametas são espermatozoide e óvulo, que trazem consigo o material genético do pai e da mãe, que ao se combinarem vai dar origem a um novo indivíduo. Esse novo indivíduo traz características do pai e da mãe, ele não é igual aos pais que geraram, mas ele é semelhante ao pai. É isso que nós falamos, gerou uma variabilidade genética. O indivíduo, ele não é um clone, ele não é uma cópia, ele é semelhante, mas não é cópia. Quando a gente fala em reprodução sexuada, muitas das vezes a gente só consegue relacionar animais. Esquecemos que plantas também fazem parte. As plantas conseguem reproduzir sexuadamente. O órgão reprodutor dela, no caso as angiospermas, que posteriormente em outras videoaulas vou estar entrando em detalhes os tipos de reprodução de plantas, seria a flor. Essa flor, o estame, ele seria o que ia produzir o pólen, que seria o gameta masculino. Nós temos o ovário e no seu interior teria a oosfera, o gameta feminino. Então, o pólen ele vai ser levado pelos polinizadores até o gameta feminino. Então, esse aqui nós temos a reprodução sexual das plantas, a qual que vai gerar um embrião. Esse embrião será a semente. Não se preocupe que nas próximas aulas nós vamos entrar em detalhes em outros tipos de plantas, especificamente também nas angiospermas, como que esse processo de reprodução nas plantas. Vamos tentar definir alguns termos importantes que vai ser muito falado nessa aula e nas próximas. Primeiro, o que é gameta? Gametas são células reprodutoras. Nos animais, como nós falamos, são o óvulo e o espermatozoide. Então aqui nós temos o macho produzindo espermatozoide, a fêmea produzindo o óvulo, eles vão se encontrar. Nesse processo eles estão se encontrando, nós chamamos de fertilização. O que é fertilização? É a união entre o espermatozoide e o óvulo. Então, ao se unir, forma-se a primeira célula, que nós chamamos de zigoto. O que é o zigoto? É a célula resultante dessa união do gameta masculino e feminino. Esse zigoto vai se reproduzir, dividir e formar em um novo indivíduo. Reprodução assexuada. Na reprodução assexuada não vai ter envolvimento de gametas, então não vai ter variabilidade genética. Então, um ponto interessante, na sexuada, variabilidade, assexuada não tem variabilidade. Então, o ser que vai surgir, ele é cópia, ele é clone do outro. Então, você não está trocando material, você está fazendo cópias. Uma dessas reproduções nós chamamos de divisão binária, muito comum nas bactérias e nos protozoários, a qual esse indivíduo literalmente se divide em dois. Essa reprodução binária, ela é muito rápida nas bactérias, elas crescem de uma forma muito rápida com a divisão binária, por isso que elas, como se diz, acabaram as bactérias e protozoários ocupando o mundo atual. A divisão ou fissão múltipla. Qual seria a diferença da divisão binária com a fissão múltipla? É que ao invés de dividir em dois, eles vão multiplicar o núcleo e esse núcleo no final vai dar origem a vários indivíduos. Nós chamamos ela de divisão ou fissão múltipla. Fragmentação. Fragmentação, alguns animais reproduzem dessa forma, a qual um pedaço de um ser cortado vai dar origem a outro novo ser. Aqui nós temos a estrela do mar, que se eu cortar um pedaço dela, ela vai dar origem a duas estrelas do mar. Nós temos também uma planária, que ela foi cortada em 3 pedaços, cada pedaço deu origem a outra planária. No material de vocês é uma história muito interessante que eu acabei comentando, que as estrelas do mar estavam sendo uma praga numa região, porque os pescadores queriam ostras e as estrelas do mar estavam se alimentando das ostras, impedindo eles conseguirem pegar as ostras.
Aí os pescadores, com raivas, eles estavam indo no mar, despedaçando as estrelas do mar. Imaginavam que ao despedaçar elas, estavam matando-as. Na realidade, em pouco tempo, elas dobraram a quantidade, ou até mesmo triplicaram. Então, a explicação é essa, que a partir do momento que eles cortaram as estrelas do mar, elas têm poder conseguem reproduzir espontaneamente, quando são fragmentadas, e acabaram piorando a situação em vez de estar melhorando. Brotamento ou gemiparidade. Nesse tipo de desenvolvimento, ele forma-se um broto. Esse broto vai desenvolvendo e, posteriormente, esse broto se desprende. Isso que é o brotamento, que é uma diferença da fragmentação. A fragmentação ele se corta, ou casualmente, algum acidente, e acaba dando origem a 2 novos indivíduos. No brotamento, não. No brotamento, já vai formando o broto e esse broto vai gerando um novo indivíduo. Poliembrionia. É a formação de 2 ou mais embriões a partir de um único zigoto. A palavra zigoto aqui, então dá para entender que nós temos um processo de reprodução sexuada. Então, a princípio, reprodução sexuada. Essa reprodução sexuada, posteriormente, vai ter uma divisão assexuada. É o caso dos nossos gêmeos idênticos. Qual é a origem dos gêmeos idênticos? Nós temos um único ovo fecundado, só um, então nós temos uma fertilização com o ovo e um espermatozoide. Ele vai se dividir em 2 idênticos, e esses 2 idênticos, aí vocês vão por isso que eu falei clones, então gêmeos idênticos são clones, um é cópia do outro, geneticamente falando. Então, na termos genético, a carga genética de um gêmeo idêntico é igual ao outro. Nós temos em animais outros tipos de espécie, que é o caso do tatu e a mulita, né, que é uma espécie que também consegue reproduzir de forma sexuada a princípio e assexuada, que é a poliembrionia. Aí nós temos essa cadeirinha quadrilha sul, que é muito falada, o tatu mais a mulita. É lei da sua criação. Sendo macho, não pode ter irmã, quando fêmea, não pode ter irmão. Por quê? O tatu, quando ele gera filhos, ele gera filhos com poliembrionia. Então, um óvulo com um espermatozoide. Só que, posteriormente, ele segue várias divisões. Quando o tatu tem seus filhos, ele tem 6, 7 filhotes. Só que todos são gêmeos idênticos, formados de poliembrionia. Então, ou seja, se nasceu macho, todos são machos. Se nasceu fêmeas, todas são fêmeas, porque todos são formação de gêmeos idênticos. Paternogênese. Ele é um processo a qual um óvulo não fecundado dá origem a um novo ser. Aí um caso muito clássico que a gente fala é a questão das abelhas. Aí eu vou mostrar para vocês a origem aqui, de como que se origina a formação das abelhas. A rainha, ela gera óvulos. Seu óvulo, quando ele é fecundado com um zangão, ele pode dar origem à operária e à rainha. Então, quem é a operária e a rainha? Óvulos de reprodução sexuados. Mas qual seria a diferença então, da operária e da rainha? Na operária e a rainha, a diferença básica está na alimentação delas quando elas são larvas. Se a rainha, ela foi, no caso, em forma de larva, ela foi alimentada pelo que nós chamamos de geleia real, que quem produz é a própria operária, aquela larva vai dar origem a uma rainha. Se ela foi alimentada com mel normal, vai dar origem à operária. Então, ou seja, a fecundação do óvulo com o espermatozoide dá origem à operária e à rainha. Posteriormente, essa diferenciação está quando na fase larval, o tipo de alimentação que é dada para aquela larva. E o zangão, tem aqui a curiosidade. O zangão, a origem do zangão, ele não precisa do encontro com o espermatozoide. Quando a rainha põe algum óvulo e esse óvulo não tem a presença do espermatozoide, esse óvulo vai se desenvolver e dar origem ao zangão. E aí, também tem material de vocês essa pergunta. Ai, carrapato não tem pai. O carrapato, ele tem essa
capacidade, não só carrapato, piolho também, de reproduzir assexuadamente. Se ele não encontrar o macho, ele consegue pôr seus ovos e esses ovos gerar, na ausência do macho, o óvulo não fecundado, gerar filhote. Da mesma coisa, também semelhante, nós temos algumas espécies de lagarto. E por incrível que pareça, consegue, sem a participação do macho, de forma assexuada, gerar um filho. Então aqui nós temos um caso na revista Galileu, a qual essa é a mãe que gerou um filho na ausência do macho. Então esse tipo de geração nós chamamos de geração de paternogênese, onde não tem a presença de macho. Esporulação, formação de esporos, que ao germinarem vão dar origem a novos indivíduos. A presença de esporos, principalmente nos fungos, nessa parte de baixo dos fungos, ela libera os esporos, esses esporos são levados pelo vento e algo interessante disso, os fungos não conseguem se locomover. Dessa forma, quando o vento passa, carrega ele a lugares distantes. Então, a reprodução de esporos permite o fungo a ocupar lugares que ele não chegaria, porque esses esporos ajudam a sua dispersão. Aqui um exemplo da reprodução assexuada por esporos, liberando seus esporos, o fungo. Aqui também nós temos esporos nas plantas, na samambaia, igual eu falei posteriormente, eu vou falar das reproduções só das plantas. Conjugação. Conjugação já é uma reprodução sexuada. Ela é um pouquinho diferente da reprodução que a gente conhece sexuada, porque em toda reprodução sexuada você tem a presença de gametas. As bactérias elas não vão ter a presença de gametas. Mas a conjugação ela é considerada sexuada porque é a troca de material genético. Uma bactéria, ela passa parte do seu material genético para outra bactéria. Então, vocês estão vendo aqui, ela tem um fator, ela vai reproduzir esse fator e esse fator vai passar para a outra. Então, nós chamamos isso de uma reprodução sexuada. Interessante, porque as bactérias elas se reproduzem rapidamente, de uma forma exponencial, mas elas se reproduzem de forma assexuada. Quando o ambiente está inadequado, tem alguma coisa diferente no ambiente, elas param de reproduzir assexuadamente e passam a reproduzir sexuadamente. Aí vou dar para vocês um exemplo do antibiótico. Então, quando a bactéria está dentro do seu corpo, causando mal, algum dano, ela está se reproduzindo de forma assexuada, de uma forma rápida, se alastrando de uma forma muito rápida. A partir do momento que você começa a fazer o uso do antibiótico, esse antibiótico começou a agir no seu corpo, ele acabou criando um ambiente inadequado para as bactérias, e essas bactérias começaram a se reproduzir por conjugação. O que seria a conjugação? Elas começam a transferir material genético uma para a outra. Isso é tão importante porque se você para esse antibiótico no meio do caminho, você vai deixar bactérias se reproduzindo sexuadamente e bactérias que algumas, com certeza, vão ter resistência a esse antibiótico, passar essa característica para as outras bactérias, porque nesse momento elas já estão reproduzindo sexuadamente. Por isso que é importante, quando se faz uso de antibióticos, seguir a prescrição médica, que é ficar até o fim daquele momento que ele determinou para encerrar a medicação. Porque se você encerrar antes, as bactérias já mudaram a sua forma de reprodução. Elas estão reproduzindo sexuadamente, elas estão trocando material genético. E se elas sobreviverem, elas serão resistentes ao antibiótico, porque elas estão mudando sua forma de reprodução. Isso aqui é um tipo de reprodução já assexuada que acontece em plantas, a qual você pega algumas gêmeas e vão colocando e elas vão germinando. Então você pega um pedaço dela, coloca no solo e germina. Então lembrando que eu falei que plantas têm uma reprodução sexuada, que nós mostramos anteriormente com as flores, seria uma forma sexuada, e agora nós temos essa forma assexuada por estaquia. Aqui também nós temos forma sexuada da reprodução na batata, e além da batata inglesa, a batata doce, a qual você vai pegando brotos dela e colocando no solo. E com esses pequenos brotos vai germinando e dando origem. A cana-de-açúcar também você consegue pegar pedaços delas, plantar e gerar
um novo indivíduo. Lembrando que esse tipo de reprodução ela é assexuado, ela não é sexuado. Vamos resumir o material. O que seria uma reprodução assexuada? Ela forma clones, todos são idênticos, carga genética iguais. Todos podem gerar descendentes. Ela é muito rápida. Colonização de habitats de um só indivíduo. Qual seria a desvantagem? Você não tem diversidade. Então, ela tem dificuldade de adaptação e não favorece a evolução. Foi o que eu comentei anteriormente. Se você faz uso de um antibiótico, ou algo muda no ambiente, aquilo ali vai ser uma catástrofe para quem está se reproduzindo de forma assexuada. Lembrando que a bactéria, a partir do momento que ela percebe que o ambiente está difícil de viver, ela muda sua estratégia. Ela que reproduzia assexuadamente passa a reproduzir sexuadamente. Qual é a vantagem da sexuada? A vantagem porque gera variabilidade. Tendo essa variabilidade de características, se tiver alguma mudança de ambiente, essa mudança de ambiente ela não pode afetar uma parte da população, mas não vai afetar toda a população. Igual a gente vê o caso agora do coronavírus. Esse coronavírus está afetando muita gente, mas nós estamos percebendo que tem pessoas que estão pegando a doença e que são super resistentes, não estão manifestando, porque nós temos dentro da sociedade humana uma variedade de características. Alguns são resistentes, outros não são resistentes. Maior capacidade de sobrevivência, quer dizer, se tiver algum problema ambiental, vão morrer alguns, mas não serão todos. Terão pessoas resistentes, porque nós temos uma variedade de características. E favorece a evolução, o surgimento de novas características. Qual a desvantagem? O processo é lento, gasta muita energia para produzir gametas, para até fecundar, para gerar um novo indivíduo. Até a próxima videoaula.